Cássio no gol. Fagner, Gil Avelar e Carlos Augusto. Gabriel, Ederson e Luan. Ramiro, Matheus Vital e Jô, o goleador corintiano, João. Pô, coisa linda, eu tô arrepiado aqui demais, rapaz. Vamos então analisar o jogo, Edmundo. Corinthians e Palmeiras. E o Palmeiras sem o Felipe Melo, hein? É um grande desfalque, né? Mas seria mais desfalque ainda se ele jogasse como volante nesse time do Palmeiras. Como zagueiro, acho que ele é comum. Ele não está ainda 100% adaptado a essa posição. E se entrar ali o Luan, acho que dá conta do recado. O Palmeiras fica com uma defesa firme. Eu acho que o problema do Palmeiras é na armação, na articulação do jogo. Tem bons atacantes, os meninos entraram muito bem, mas eu ainda sou antigo, ainda não me acostumei a esse futebol moderno aí, em que camisa 10 não brilha, né? Então, tá difícil para mim, João, me acostumar a esse novo modelo de futebol, onde os meias mais marcam do que armam o time. Mas os meninos estão indo bem. Agora, precisa um pouco mais do Rony, né, que está um pouquinho ali atrás, ele estava ansioso para poder fazer o seu primeiro gol, ainda não fez e ainda não se firmou como grande figura nesse time. O William Bigode não retornou como ele terminou antes da parada, mesma coisa para o Luiz Adriano. Então é uma incógnita nesse time do Palmeiras. Por outro lado, o futebol é momento, e o momento do Corinthians é um momento mais favorável, pelo menos em termos psicológicos. Era um time que estava virtualmente eliminado, tinha um clássico pela frente, e o Guarani tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, que não tinha nem time para escalar. Pelo menos essa foi a informação que chegou até a gente, ou até o público em geral. Aí o Botafogo vence o Guarani, o São Paulo, por ter perdido pro Red Bull, se sentiu obrigado a vencer o Guarani. Isso facilitou para que o Corinthians, claro que fez a parte dele, vencesse os seus 2 jogos, se classificasse. A partir daí foram só vitórias, nenhum gol sofrido, uma defesa mais sólida. Não dá para falar do passado, né, João? A gente tem que falar do presente. O presente mostra isso, mostra um Corinthians sólido, com 4 vitórias, sem ter tomado sequer um gol. Parece ter encontrado um rumo. Esse time do Carille, não, eu sei que é do Thiago Nunes. Eu falei o Carille de propósito, devido ao sistema que foi montado, o jeito de jogar que parece com o do Carille. Então, assim, agora, sem querer aqui ser melhor do que ninguém, é dentro do campo que o jogo se resolve. Não é aqui do lado de fora. A gente tem a obrigação aqui de falar de teoria, mas o futebol ele é decidido na prática. Para isso precisa ter coragem, vontade, disposição, honrar a camisa, não só esperar o fim do mês, na verdade o início do mês, né? Porque os salários na maioria dos clubes caem exatamente no dia de hoje, no dia 5. Vamos ver se esses jogadores estão assim felizes porque o salário caiu na conta, e o meu caiu, hein? Estou dizendo isso porque o meu caiu aqui nos canais Fox Sport hoje. Então, os credores aí podem me cobrar que foi hoje que o meu salário caiu. Eu quero dizer o seguinte, João, vamos ver se pelo menos se apegam a isso, João. Se apegam ao fato do salário ter saído e joguem como o hino do Palmeiras diz, né? Jogar com alma e com coração. Rapaz, é isso aí. Ajuda, é importante, né? Dar aquele alívio. E aí, Queçada, a sua expectativa para esse grande Corinthians e Palmeiras, que nunca é um jogo qualquer, sempre é um jogo especial?
Olha, a minha expectativa é muito positiva, independentemente do que tenha acontecido na retomada com a vitória corintiana, o Corinthians está melhor, o Palmeiras também chega melhor. Então eu imagino um grande jogo nesta noite, imagino uma grande decisão também na segunda partida sábado na casa do Palmeiras. Não tem por que mudar o time do Corinthians, né? Se ainda está faltando um pouco de inspiração ao meio-campo, como a gente está discutindo já há um bom tempo e como o próprio Zenon analisou, ajudou a gente a analisar, o time está muito bem formatado na defesa, né? Hoje o Palmeiras vai ter que fazer um jogo muito inteligente, saber sair da marcação, trabalhar de uma ponta a outra, né? Não deixar a bola queimar no pé, porque a marcação do Corinthians está muito bem executada. O Thiago conseguiu encontrar nessa dupla Gabriel e Ederson uma dupla que protege muito, muito aquilo que a gente chama de primeira linha, né? À frente dos dois zagueiros, Gil e Avelar, que estão muito bem, e também com a contribuição que os alas dão quando o time está sem a bola. De um lado, o experiente Fábio Augusto, que foi ao lado do Ederson, né? As duas grandes invenções, no melhor sentido da palavra, do técnico corintiano. Então, não tem como mexer, é esse time para agora, estamos falando para agora. Campeonato Brasileiro é uma outra parada, é uma outra pegada. É óbvio que o Corinthians vai ter que ter até reforços se quiser sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E o Luxemburgo, por outro lado, conseguiu achar uma formação que, pelo menos, a mim me agradou, né? Tô achando legal. O Ramires está melhor fisicamente, que era algo que a gente cobrava antes da parada da pandemia. Assim, o chamado time, né? Quando ele tinha que pegar a bola e dar o passe curto, ele estava dando o passe de 10 metros, ele estava dando o passe de 20. Aí a bola passava o companheiro. Ou quando ele tinha que dar o passe longo, ele dava o passe curto. Eu lembro muito bem de alguns jogos que aconteceram antes da parada. O Ramires estava meio fora de órbita. Agora não, né? Tá bem fisicamente, se preparou, vai melhorar ainda mais, porque agora tem toda a estrutura à disposição. Ajuda a comandar esse meio-campo com dois garotos, o Patrick de Paula, que é muito bom jogador. Se tiver cabeça, vai ser um dos grandes jogadores do Palmeiras e do futebol brasileiro. E o Gabriel Menino. Aí tem a volta do Vinha, né? Que tem uma vitalidade incrível. Na zaga, tô com o Edmundo, o Luan, sendo companheiro do Gomes, tá no nível. A única coisa ruim de perder um cara do tamanho do Felipe Melo é a experiência, né? A garra, porque o adversário vê o Felipe Melo, vê com respeito, né? Nesse quesito, é muito ruim a ausência do Felipe Melo. Mas, mesmo assim, eu acredito que o Palmeiras vai fazer um grande jogo. Ou seja, em linhas gerais, eu acho que vai ser um grande jogo hoje. Quem vai ganhar, eu não sei, daqui a pouco eu vou dar meu palpite, mas o nível de jogo é aquele que a gente viu na retomada de Corinthians e Palmeiras. Isso eu tenho certeza. Vai dar o palpite sim, porque se o senhor não der, o Brasil inteiro cai na nossa cabeça, porque tá um monte de gente aguardando o palpite do Leandro Quesada, o mito dos palpites para Corinthians e Palmeiras. Ô Zinho, tem uma coisa que tá me chamando a atenção. O Palmeiras, ele não é campeão paulista desde 2008, com o Luxemburgo. Lá se vão 12 anos. Mas eu noto que os palmeirenses estão mais preocupados não com a fila, e sim com o fato de decidirem de novo o campeonato contra o Corinthians e o último jogo ser no Allianz Parque. E o temor é a repetição do que aconteceu em 2018. Perder o título de novo contra o Corinthians dentro da casa palmeirense. Os palmeirenses estão preocupados com isso, hein, Tetra? Você tem razão. Eu acho que esse é um elemento que traz uma pressão maior para o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, decantado por todos nós, não rende um futebol digno do elenco que tem. Deu uma melhorada agora, nesse último jogo, com o Vanderlei encontrando esse meio-campo com os garotos, abrindo mão do camisa 10, mas tendo um meio-campo com mais vitalidade, com mais mobilidade. O Gabriel Menino chegando pelo lado direito, o Patrick de Paula chegando pelo lado esquerdo. E como elemento surpresa, eles fizeram um bom jogo. O último, né? Contra a Ponte Preta, que para mim foi o melhor jogo do campeonato.
Agora, essa pressão está mais em cima do Palmeiras porque não vence há mais tempo e perdeu o último confronto, né, contra o Corinthians. Então, a torcida, a ansiedade, a cobrança e por ter um elenco melhor também tem uma obrigação maior. O Corinthians chega assim, nós conseguimos chegar numa final, um time que estava lá para não cair. A gente, na análise do confronto na volta do futebol, todos nós colocamos o Palmeiras como favorito. E, naquele momento, a análise era essa mesmo. Aí o Corinthians consegue vencer o jogo, sem brilhar, mas consegue vencer. O Thiago Nunes começa a arrumar o time dentro dessa característica, como todo mundo falou, era Carille. A filosofia, com a organização de treino, com a preleção, tudo do Thiago Nunes, mas com aquele estilo, 2 linhas de 4, fechado, organizado, jogando por uma bola parada, ou um chute agora contra o do Edson, chegando de trás, um chute de fora da área. E o Jô que chegou, entrou, não está bem fisicamente ainda, mas é aquele centroavantão de área, finalizador, traz moral, traz liderança para o grupo, incorporou o Corinthians, mas naquele estilo que eu pelo menos vi muita gente criticando. O Carille joga feio, que o time do Corinthians joga feio. Eu acho que assim, eu quero ganhar, eu quero vencer. Quem conquista título é feio, eu acho bonito ganhar. Então o Corinthians incorporou e por ter saído de um momento e chega para decidir o campeonato, é mais aliviado, mais tranquilo. O Mauro Naves comentou muito isso, eu concordo com ele. É um aspecto para o Corinthians. Tecnicamente, qualidade, o Vanderlei tem até mais opções. Você vê que no banco ele vai olhar, vai estar lá. Todos esses meias que não estão ainda rendendo um melhor futebol, mas estão ali e podem entrar e resolver. Esses caras têm potencial para isso. O Bruno Henrique, que há pouco tempo era capitão do time, depois virou capitão Felipe Melo, está no banco também. Então tem muitas opções. Se não joga o Vinha, acho que não joga o Vinha, vai jogar o Diogo Barbosa. Mas é um lateral que dá conta do recado. O Marcos Rocha voltou muito bem. Para mim é o destaque do time. O William Bigode, eu concordo com o Edmundo. Ainda não rendeu o futebol que ele estava quando parou, né? Mas ele é um cara decisivo, um cara com currículo, ganhou muitos títulos, acho um ótimo jogador e pode resolver o jogo. Luiz Adriano, enfim, o Rony com a sua velocidade ainda não fez gol, mas dá a opção do drible, do 1 contra 1. Então, assim, os dois times chegam aí com boas opções, está muito igual para mim, 50% para cada lado. Primeiro jogo a gente sabe que os times se protegem mais, ninguém quer perder, é um jogo mais amarrado. As informações que eu tenho, não sei, o Vanderlei pode até vir com surpresa aí. O Luan vai jogar, todo mundo sabe, é verdade, porque ele é o reserva automático do Felipe Melo e o reserva do Gustavo Gomes é o Vitor Hugo, até pelo lado que joga. Ele teria que mudar o lado de um dos dois, se jogasse Vitor Hugo com o Gustavo Gomes. Então é mais simples entrar o Luan, que é ótimo zagueiro, muito bom jogador, até mais jovem, com vitalidade. Felipe Melo é a liderança, a disposição, a raça, que o Palmeiras precisa ter isso. A cobrança maior no Palmeiras hoje é essa, igualar na força, na pegada, que aí na parte técnica pode sobressair, né? Mas está muito parecido, concordo com os companheiros, o Corinthians chega mais leve, essa é uma vantagem, mas não sei se é suficiente para dizer que é favorito, está muito igual. E você, Mauro Naves, o que esperar desse primeiro Corinthians e Palmeiras que será em Itaquera na decisão do Paulistão 2020? João, uma expectativa muito grande. Como disse o Quesada, também espero um jogo mais bonito tecnicamente do que foi o primeiro, é diferente. Ao longo da minha carreira, João, eu vi várias e várias vezes a mesma pergunta sendo feita aos técnicos, né? Você preferiria, se pudesse escolher, jogar a primeira fora ou a primeira em casa? A maioria escolhe, eu quero jogar a última em casa, do lado da minha torcida, onde eu vou decidir. Mas vários deles preferem o contrário. Não, se eu faço um resultado bom fora, depois eu só administro em casa. Então, assim,
Muito interessante também esse duelo do Thiago Nunes, que é de uma nova geração, contra o Luxemburgo, tão vencedor, né? Os últimos 4 títulos paulistas conquistados pelo Palmeiras foram com o Luxemburgo. O Luxemburgo tem 8 títulos paulistas, está empatado com o Lula do Santos. Então, por mais que o técnico diga, não, estatística não interessa, zerei tudo aqui para frente, é óbvio que ele está a fim de ganhar, passar a ter 9 títulos paulistas e ser o maior vencedor desse campo. O Thiago Nunes também é especialista em mata-mata. 15 confrontos que ele fez em mata-mata, ele ganhou 12 no Atlético Paranaense, né? E, inclusive 3 que levaram aos títulos, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Paranaense. Então, assim, 2 caras muito preparados, de gerações muito diferentes. Acho, e eu estava pensando hoje, pela manhã, vendo as notícias, João, pode surpreender. Até ontem, eu dei minha opinião que os times deveriam ser repetidos por causa desse meio-campo que ele, pode não ser o ideal dele ainda, mas que ele achou com esses 2 meninos e o Ramírez. Aí hoje de manhã eu estava pensando, como o jogo é fora, será que não vai pintar o Zé Rafael no lugar do Ramírez ali, fechar um pouco o meio? Aí o Zenon hoje acabou de comentar aí, ó, eu iria um pouco mais trancado ali e tal, se eu fosse técnico do Palmeiras. Aí eu fiquei pensando de novo o que eu tinha pensado de manhã. Falei, meu Deus, o que foi, Zinho? Tá rindo? Zinho tá rindo. O Zinho, não sei não, hein, Zinho? Tem mudança aí, viu? Eu acho que o Zinho já tá sabendo que tem mudança. Não quer cravar, o Zinho é muito bem informado. O Tetra-Repórter já tá informado, o Tetra-Repórter, hein? O é que tá com a cara assim de safado dele aí eu tô rindo disso, rapaz. Não, mas a minha cara... Mas será, hein? Não, João, o normal Eita, pois não. O discurso que eu vinha repetindo. Fizeram 2 bons jogos, os melhores jogos. Esse time continua com os 2. Até ontem eu tava falando isso também. E com a entrada do Vinha, claro, porque é um jogador importante para entrar. E o Corinthians, se o Carlos jogar, não tem o que mexer. Mas hoje eu fiquei pensando, o Luxemburgo é meio cheio de artimanha, cara. Eu não sei não se ele tava mexido aí nesse meio, apesar dos 2 meninos terem ido muito bem, junto com o Ramírez. Não sei. Tô meio desconfiado. Mas acho que é jogo mais bonito do que o último. Sabe por que eu acho? Porque assim, é o jogo pro Corinthians tentar ganhar em casa, cara. Tentar ganhar. Da outra vez foi o contrário em 18, né? Em 18 foi o contrário. O Corinthians perdeu em casa e depois foi ganhar lá e ganhar nos pênaltis. Mas não é o normal isso, né? Mas num clássico tudo acontece. Em 18 o Palmeiras ganhou na Arena e o Corinthians ganhou no Allianz. Acho que não é isso que está pensando o Thiago Luxemburgo, não. Acho que o Thiago quer ganhar esse jogo em casa, 1-0 ali tá bom e tal, e ir lá se trancar depois no jogo de volta. Acho que vai ser muito interessante. O Palmeiras tem um elenco melhor, vai ser sensacional. Bem. Olha só, vocês estão desconfiados que o Palmeiras pode fechar a casinha, né? E nós vamos trazer aqui para o bate-papo uma grande figura que já jogou nos 2 e foi campeão nos 2, e a especialidade dele era exatamente essa: marcar, fechar a casinha, roubar a bola e entregar para a rapaziada. Olha ele aí, rapaz! Que prazer receber o Amaral, o grande Amaralzinho, aqui no Expediente Futebol. Amaral, é um grande abraço, muito boa noite. E a turma aqui está desconfiada que o Vanderlei vai fechar um pouco a casinha hoje em Itaquera. Coisa que você entende bem, hein, Amaral? Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, para mim é uma satisfação imensa falar com vocês. Eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista com o Vanderlei do Palmeiras e com o Vanderlei do Corinthians, né? Então, hoje é um jogo de muita estratégia, né? Tá o Edmundo, tá o Zinho, também pode falar isso, né? Porque o Vanderlei é um muito estrategista nas prevenções, né? Eu acho que o jogo de hoje vai ser um jogo bem truncado. Eu acho que vai dar empate, mas vai sair gol. Então, vai ser 2-2 esse jogo de hoje. Opa, já meteu aqui o bolão Fox, o nosso Amaral. Rapaz, eu fico olhando pro Edmundo e pro Zinho, eles olhando pra você, Amaral, e você olhando pra eles, e eu fico imaginando o que vocês se lembram, as histórias, as recordações. É muita coisa pra contar. É ou não é, Zinho? Bate um papo com o Amaral aí.
Sem dúvida. O Amaral, além de um baita de um jogador, de um profissional na acepção da palavra, né? Um carregador de piano, como você falou aí. O Sampaio que gostava, Amaral, Rob toca. Lembra, Amaral? E, assim, uma figura humana maravilhosa, né? Tive o prazer, a satisfação de conviver com ele muito tempo, ver ele surgindo no futebol, né? Chegando à seleção brasileira. O Amaral é querido por todos, né? Não vejo uma pessoa que fala mal do Amaral, não tem como falar, né? Amaralzinho, que bom te rever aqui, te encontrar. Já que você falou que jogou nos dois times, aí por isso você falou que vai ser 2-2, empate, né? Ficou em cima do muro, né?